Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. É muito bom ter vocês aqui no nosso canal. Hoje eu queria mostrar, atualizar vocês sobre uma questão que nós estamos desenvolvendo, né? E queria atualizar vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho, tá? O trabalho da RR Consultoria e aquilo que nós estamos apresentando aí como solução em algumas situações. Essa daqui, pessoal, é uma solução para. Essa aqui é uma solução para. Opa, apertei errado aqui, só um momento. Essa daqui é uma solução para. Aqui, gestão de obras. Deixa eu voltar aqui rapidão. Isso, gestão de obras. Aqui. Isso aqui, pessoal, é uma pequena solução para um amigo. E ele tem uma. Ele está começando, né, uma empreiteira e tal. E Rodrigo, eu precisava de umas planilhas, eu precisava de algumas situações. E eu estou desenvolvendo para ele, pessoal, esse MicroSAS, que é justamente a forma com que um modelo de negócio que vai surgindo e nós vamos correspondendo aí ao mercado de acordo com aquilo que a gente precisa entregar. Conforme nós estamos caminhando, nós fomos encontrando, eu fui encontrando pessoas que foram me dando alguns direcionamentos. E eu encontrei uma pessoa que diz para mim o seguinte: Rodrigo, os pequenos empresários, a galera precisa de ferramenta. E é muito interessante que você tenha uma ferramenta para apresentar dentro do seu trabalho. E aí, eu fui atrás de ferramentas e comecei a analisar que essas ferramentas elas são muito complexas para o pequeno empresário, para aquela pessoa que está começando, porque ela não tem experiência de sistema. Ou seja, ela não tem experiência de utilizar a sistemática que o sistema embute dentro da pessoa. Então, o que, que acontece? Existe um hiato muito grande entre você ter uma operação, ter uma empresa, e você ter essa operação sistematizada. É muito importante que nós passemos por esse processo aqui, ó, um processo de sistematização, tá? Esse aqui é um processo muito interessante de sistematização que nos ajuda, que nos ajuda a entender o fluxo do trabalho. Tá? Então é muito interessante que a gente entenda o fluxo do trabalho que a gente está manejando. Tá? É muito importante que eu entenda aonde começa, qual que é o processamento do meu trabalho e aonde termina. Em todas as áreas. No vendas, no compras, no contas a pagar, no contas a receber, na contabilidade, enfim, todo lugar e nós precisamos ter um processo mapeado. Isso daqui é uma realidade muito distante daquele do cara que é pequeno. Por quê? Quando você sistematiza, você consegue criar um formato, uma fórmula, então você consegue reproduzir isso. Você consegue repetir isso várias vezes. O que é isso daqui? Isso daqui é uma fórmula onde você repete todas as vezes a mesma coisa. Tá? Isso aqui te dá a capacidade de você criar padrões, certo? E aí, você melhorando esses padrões, você consegue melhorar os seus resultados. Por exemplo, uma receita de uma comida. Para que não haja variações todos os dias, todo dia, nossa, eu vou naquele restaurante, todo dia o arroz está de um jeito. Por quê? Não tem uma métrica, não tem medidas, não tem um padrão, tá? Processos que não têm padrão, você não consegue melhorar. Você não consegue medir, você não consegue gestar, você não consegue melhorar. É muito importante que nós tenhamos em nossa mente esse contexto. Rodrigo, é muito importante eu mapear o contexto da minha empresa, da minha operação, muito, desde o pequeno até o grande. Então, esse mapeamento, ele é desse contexto aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego para vocês agora e troco a janela aqui para vocês poderem. E agora eu vou entrar num outro sistema, em uma outra solução que a gente entrega também, tá? Vamos entrar aqui na. Aqui, pessoal. Essa daqui é uma solução, tá? Que a gente traz hoje dentro da consultoria. Por quê?
eu acabei me especializando em microsas, sem querer, é aquele negócio, sem querer assim. A gente tem uma visão, a gente tem uma amplitude, vem a inteligência artificial, nos dá, nos mune de forma de trabalho e a gente consegue operar. É aquele negócio, a inteligência artificial você não pode colocar ela, você não pode ficar só perguntando coisas, você tem que colocá-la para trabalhar para você. Então você precisa montar um time. Uma coisa legal, depois eu faço isso. Monte um time com a inteligência artificial. Uma forma de você utilizar ela é isso. Tá? Então, por exemplo, eu nunca tive um secretário, eu nunca tive um desenvolvedor, eu nunca tive um vendedor. Utilize a IA para vender para você. Você tem hoje várias formas de você construir agentes que vendem para você. Tá? Então, assim, existem várias formas de você encontrar. Rodrigo, eu preciso de realizar uma operação. Se a inteligência artificial pode fazer, coloque a inteligência artificial para fazer. Então é assim que a gente utiliza a inteligência artificial a nosso favor, usando ela como de fato um funcionário, tá? Uma pessoa que realiza uma tarefa repetitiva. Essa tarefa é repetitiva, pegar o telefone e ligar, pegar o telefone e ligar, é repetitivo. Você pode programar uma IA para fazer isso. É claro que dependendo do contexto, se o telefonema chegar num grau, um ser humano precisa entrar na jogada. Mas até determinado contexto é padrão. Por isso dos processos. Se você tem o seu processo de venda tudo bem desenhado, tudo bem organizado, tudo bem alinhado, você só repete isso. Fica muito mais complexo quando você não tem padrão, quando você não tem processo. Então, o que acontece? Eu queria mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu trazer aqui para vocês de maneira bem legal. Aqui nós temos uma ferramentaria e a empresa ela chega e ela entra ela está no começo a peça chega dentro da empresa, o serviço chega dentro da ferramentaria, dentro da oficina. Cada serviço tem um jeito de fazer, certo? É claro que existem processos que são iguais, mas cada serviço tem algo. Então, o que eu preciso na hora que eu chego? Uma análise técnica, certo? Eu preciso de alguém que me dê uma análise técnica. Então, eu tenho um procedimento, tá? Aqui, deixa eu ver se esse design. Não, isso aqui é outro detalhe. Eu precisava abrir o da ferramentaria, mas enfim. Então eu chego e caio na análise técnica. Nova análise. Então eu vou colocar aqui o cliente, a data que chegou o serviço, a descrição da peça, do item, que eu vou ter que fazer, o tipo de serviço, as análises que eu vou cumprir, o processo que vai partir. Então, por exemplo, eu tenho os processos cadastrados, solda, fresamento, furação, inspeção. Então, os materiais que eu vou utilizar dentro desse trabalho, um resumo, tá? Então aqui eu tenho. Depois que essa análise técnica ela é formada, essa análise técnica ela vai virar um orçamento. Depois dessa análise técnica vai virar um orçamento. Esse orçamento, eu vou acabar de dar os ajustes finos. Esse orçamento vai virar uma ordem de serviço. Quando o cliente ele acaba aprovando o orçamento, ele vira uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço ela vai ficar, eu vou imprimir ela. Aqui eu imprimi ela, né? Eu imprimo ela. Então eu imprimo ela e entrego para o funcionário poder trabalhar e apontar as horas, apontar o serviço, tudo que foi realizado, tudo que foi feito. Certo? Depois que terminou esse contexto, depois que terminou esse contexto, eu abro uma ordem de faturamento. Então, por exemplo, aqui ainda não vou abrir porque está aberta, essa ordem está rodando. Nota de faturamento, ele já me abre, ele já me calcula totalmente os custos, tudo que eu gastei, tá? Então, isso aqui é uma OS, é um sistema de produção. Pessoal, um sistema desse aqui hoje, para eu comprar um sistema desse aqui, nessa conversa que ele está tendo, eu vou gastar uma grana. E detalhe, o público ele não está acostumado com a experiência da sistematização. É muito importante que nós tenhamos esse cuidado. Muitas vezes o público, por exemplo, igual aqui, ó,
eu vou entrar num outro contexto aqui. Eu vou pegar agora uma outra ferramenta que eu criei aqui, que é a obra certa. Esse cara, ele não está acostumado a trabalhar com isso daqui. Isso aqui ele vai preencher no. Então, por exemplo, apontar diárias. Ele vai apontar diária. Então, eu vou precisar ensinar ele tintim por tintim, apontar horas. Vai apontar as horas da produção. Relatórios. Aqui ele vai ter alguns relatórios. Ferramentas. Aqui eu vou cadastrar todas as ferramentas que ele tem. Tá? Então, assim, vou criando aqui um perfil para ele. E conforme o tempo vai passando, olha lá, vales e pagamentos, contas a pagar e receber, o fluxo de caixa, análise de lucro. E aí, depois, isso aqui vai virando o gerenciamento de obra. Então, eu cadastro uma obra, gerenciamento de funcionário, cadastro funcionário. Então, tudo isso eu preciso passar para o cara. Por que eu estou mostrando isso para vocês hoje de forma aleatória? Por causa do processo de. Não adianta eu pegar uma ferramenta muito cara, uma ferramenta muito, né, de repente, muito fora do padrão do contexto, e querer implantar isso dentro da. Querer implantar isso dentro do cliente. Principalmente esse perfil do cliente que eu trabalho. É um cara que está começando a pensar em sistematização. Porque ele não tem essa visão de que quando eu mexo algo de um lado da equação, eu tenho que igualar do outro. Então eu tenho que ter esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. A galera não tem essa noção. E a sistematização ela vai criando para nós padrões que podem ser aperfeiçoados. Quanto mais sistematização eu tenho, nós estamos falando no canal no YouTube, esse vídeo vai tanto para o YouTube quanto para o LinkedIn. Mas nós estamos trabalhando no canal no YouTube uma vertente, né, de vendas. Ter um processo de vendas totalmente estruturado é outra coisa. Você pode replicar. Entender como que funciona. Igual, por exemplo, a minha entrada de todo o meu processo começa lá no treinamento. Aqui na internet, né, um trabalho na internet de comunicação, de explicar o que eu estou fazendo. O que é internet? Internet é comunicação. Explicar o que eu estou fazendo, né? Explicar o que é que está acontecendo aqui na RR Consultoria. Então a internet serve para isso, eu comunicar com você, tá? Então assim, claro que aqui aí surgem oportunidades, mas diretamente a internet ela é para eu falar o que eu estou fazendo, tá? E não necessariamente para vender diretamente. Vende muito, mas é importante que você saiba o que eu estou fazendo. Então, o Rodrigo é um consultor que oferece junto uma ferramenta que é mais barata, é mais viável, é mais rápido, tá? E ela é implantada e desenhada dentro do fluxo da empresa, tá? Não é uma coisa que eu preciso encaixar. Nossa, Rodrigo, mas cada empresa você cria do zero? Não, eu tenho o core, eu tenho o coração. O coração não muda. Fluxo de caixa, se for empresa OS, tá? Ordem de serviço. Então, o meu nicho, meu foco, meu forte é produção, então acaba que não tendo tanto problema assim, correto? Mas é muito importante que nós peguemos essa questão das estruturas. É muito importante que nós entendamos que não adianta eu chegar hoje e, eu tô trabalhando com um sistema top, ferrado, só que custa 50 mil reais vai gastar 50 mil conto, né, e aí você vai ter que treinar a sua equipe. Por que não começar então com um investimento barato? E você vai aprendendo com a experiência do usuário, né? Então você vai aprendendo com a experiência de usuário, porque você vai usando o sistema, né? O sistema eles tendem a ser um pouco mais complexos, o sistema de OS, mas você vai entender a lógica. Então, por que eu preciso cadastrar primeiro algo para depois lançar uma? Por que eu preciso ter um produto cadastrado para depois gerar? Tá? Porque o sistema ele vai pegar aquele produto, já vai lançar direto no estoque. O estoque eu não posso fazer alterações porque o sistema é mais amarrado por causa da questão de auditoria. Então, sim, são todas coisas que. Como que eu entendo isso? Como que eu coloco isso na cabeça de uma pessoa? Como que se vende um sistema? Então é muito importante. Então, assim, a partir de. A gente está sempre evoluindo. Agora esse canal vai ser assim, para comunicar mesmo, tá? O que nós estamos fazendo,
como entender esses processos, processo de venda, processo de... As ferramentas administrativas, elas vão ficar muito mais fluídas agora, porque vem junto com os processos. Eu vou trazer para vocês, por exemplo, aqui nós temos uma... E eu faço outro vídeo depois, né, até falando sobre essa questão de desenhar os processos, tá? Então aqui nós temos um processo de uma serralheria, tá? Então olha lá, ó, informar o início, clientes e pedreiro, informar medidas iniciais, classificar o tipo de venda. Rodrigo, por que classificar o tipo de venda? Registrar medidas, venda interna, visita e medidas, venda externa, certo? Então, por exemplo, se eu vendi internamente, eu preciso de agendar uma visita técnica. Ambas as partes eu preciso agendar uma visita técnica, tá certo? Mas existem, por exemplo, igual a visita e medida externa. Por exemplo, se a pessoa que vendeu o portão, ela é um técnico, então ela já tira a medida ali, não tem necessidade dela voltar. Agora, se foi um vendedor, se foi a venda foi feita internamente, eu preciso enviar uma consulta técnica, entende? Então, é muito importante para eu entender os custos, que eu tenho que colocar o frete do cara que vai medir certinho para o portão não ter que voltar e gerar um custo adicional. Então, tudo isso é muito interessante para que nós possamos, de fato, estar sempre atentos. Pessoal, de maneira... fica complexo, porque é um trabalho complexo, mas eu penso que cada vídeo que a gente for lançando, quanto mais vídeo a gente for lançando, mais palpável vai ficar para vocês, tá certo? Então, agora a gente vai falar aí sobre esses aplicativos que nós estamos montando, que nós estamos desenvolvendo, e eu vou mostrar para vocês aqui, se vocês tiverem interesse, tá? Entre em contato aí, tem todas as informações.